Olá, queridos, a paz do Senhor Jesus. Eu sou o professor Antônio José e vamos para mais uma pré-aula ou uma videoaula da lição número 3, que é os ministros do culto levítico. Quero aqui informar que nós somos da Igreja Evangélica Assembleia de Deus de Santarém, Pará, e é uma satisfação muito grande vê-lo aqui. Se você ainda não é inscrito no nosso canal e queira se inscrever no nosso canal, estamos aqui lhe convidando para você fazer parte dessa jornada. Lembrando que você é muito importante para nós. O texto áureo diz: toma os levitas em lugar de todo primogênito entre os filhos de Israel, e os animais dos levitas em lugar dos seus animais, porquanto os levitas serão meus. Eu sou o Senhor. Números capítulo 3, versículo 45. A nossa verdade prática diz: o chamamento divino exige de cada um de nós amor, excelência e dedicação integral ao Senhor da Seara. Que vale ressaltar também que essa lição ela tem um objetivo geral. E o objetivo geral desta lição diz: conscientizar de que o chamamento divino exige de cada um de nós amor, excelência e dedicação integral. Primeiro, esse objetivo geral ele está subdividido em 3 partes, que quer dizer: número 1, apresentar a tribo de Levi como a tribo sacerdotal. Número 2, explicar o chamamento e os requisitos do sumo sacerdote. E número 3, indicar os direitos e deveres dos levitas. Para você ter uma compreensão melhor, é importante salientar que nesta introdução se fala dos 12 filhos de Jacó. Entre esses 12 filhos de Jacó existia o que teve o nome de Levi. Este filho de Lia. Jacó tinha 2 esposas. Uma era Lia e outra era Raquel. A palavra de Deus fala e dá uma conotação pelo histórico que a mulher amada era a mulher Raquel, mas a esposa desamparada, ou a esposa que não era tão honrada como esposa, era Lia. E a palavra de Deus, ela simplesmente destaca que um dos filhos de Lia, Deus escolheu para fazer o ofício, o trabalho do Senhor. E foi justamente Levi. A palavra de Deus, ela dá uma ênfase para aqueles que são desprezados. A Bíblia diz que os que se humilham ou os que são humilhados serão exaltados. Deus tem um amor profundo para aquele que está sofrendo, passando por dificuldades, vítimas de calúnias ou até mesmo de humilhações, vivendo humilhações, passando por humilhações e constrangimento. E um dos retratos de que Deus honra, de que Deus escolhe, de que Deus separa, estar aqui inserido na história de Levi. A palavra de Deus, ela fala que Levi se tornou uma tribo sacerdotal, ao ponto que existe nesse tópico aqui alguns outros subtópicos. Primeiro, número 1, fala o nascimento de Levi. Número 2, fala o zelo dos levitas. Número 3, fala a vocação sacerdotal dos levitas. Nesses
3 subtópicos do tópico 1, quero aqui fazer uma avaliação com você acerca que Deus sempre exalta aqueles que são humilhados. Se você está passando por algumas lutas, dificuldades, problemas, aflições, é vítima disso aqui, Deus quer te exaltar. Espere o time e o tempo de Deus. E aquilo que estiver no seu alcance de fazer por onde, reverter isso, faça. Porque Deus é com aqueles que são humilhados. Porque Ele exalta. Também o zelo dos levitas. Uma característica da tribo de Levi era que eles eram completamente zelosos. Um dos históricos disso é que Levi, pelo que inferimos do texto sagrado, sempre teve uma postura zelosa e conservadora em relação à honra da família. Ou seja, o zelo ele está baseado, né, em características importantes. Zelo pelo histórico, pela moral, pela conduta, pela ética, pelo profissionalismo. É o zelo em geral. O zelo é o cuidado, o zelo é a atenção, o zelo é o compromisso, é a responsabilidade. E se percebe que ele tinha essa característica importantíssima. Também, o que vale ressaltar é que no subtópico 3, a vocação sacerdotal dos levitas tem algo também que é muito bom fazer uma teologia prática e aplicar aqui nesta nossa videoaula. Uma delas é que, para você ter uma noção, não foi sem motivo que o Senhor escolheu a tribo de Levi como berço de Moisés e Arão. De um lar tão piedoso, saíram homens e mulheres de comprovada piedade. Aliás, tinha o Senhor uma aliança particular com Levi e sua descendência. É importante também que a vocação sacerdotal dos levitas era uma separação para um compromisso em fazer e oficiar aquilo que era sagrado, fazer aquilo que era completamente singular na sua época. E o que é uma vocação? Vocação vem de vocare no latim. E a vocação é simplesmente alguém que foi separado, chamado para um propósito. E quando uma pessoa ela é vocacionada, ela faz com excelência, porque maldito é aquele que faz a obra do Senhor relaxadamente. Quando se faz com excelência, se percebe no zelo, se percebe no cuidado, se percebe no dia a dia, se percebe nas palavras, que o trabalho ele sai com excelência, ou seja, de uma singularidade impressionante. Outro fator também que podemos aplicar aqui é que, tendo em vista o caráter santo e distintivo da tribo de Levi, aprove a Deus separá-la para o sacerdócio. Para você ter as características do chamado, as características quando Deus escolhe alguém, prepara essa pessoa, respalda essa pessoa, separa essa pessoa e dá a característica importante dessa pessoa exercer um ministério, existe um começo, um meio e um fim para isso. E isso é muito caracterizado não somente pelas qualidades, mas também pelas fraquezas.
porque muitos nobres homens de Deus que exerceram e exercem um papel de tamanha singularidade no ministério, se percebe que não eram homens que não cometeram falhas, não eram homens que nunca pecaram, que nunca erraram. Pelo contrário, o que Deus se agrada é quando alguém reconhece que errou. E assim a gente vê uma característica muito importante na vida de, por exemplo, Davi, onde ele reconheceu muitas das suas falhas, reconheceu e por isso Deus o honrou e o abençoou e o exaltou. Então, isso aqui é uma característica daquele que realmente é chamado por Deus. Vale aqui ressaltar que eu, particularmente, quando eu vejo alguém que é chamado por Deus, eu não conheço um homem de Deus chamado por Deus quando ele fala em línguas ou quando ele está pregando. Eu conheço quando ele tem o amor de Jesus na vida dele. Segundo, eu conheço pela sua humildade. E terceiro, é uma pessoa que você percebe que ela, no mínimo, procura copiar as 3 características de Jesus. Ninguém andou como Jesus andou, ninguém viveu como ele viveu, e ninguém amou como ele amou. Vamos aqui para o segundo tópico. No segundo tópico, fala sobre o sumo sacerdote. O sumo sacerdote de Israel teria de ser obrigatoriamente descendente de Arão, ungido, vitalício e servo de Deus. Este tópico de número 2, ele tem 4 subdivisões de subtópicos. Primeiro, fala as características de um sumo sacerdote. Número 1, ele tinha que ser descendente de Arão. Número 2, ele tinha que ser ungido para o ofício. Número 3, ele tinha que ser vitalício no cargo. Número 4, ele tinha que ser servo de Deus. Para você ter um entendimento e uma compreensão melhor, os sumos sacerdotes, eles tinham que ter uma descendência familiar de Arão. Esse foi o intuito, esse foi a forma como Deus queria, o jeito de Deus, o modo de Deus, a forma de Deus tinha que ser e tinha que vir de Arão. Arão tinha as características de um chamado, de uma separação para fazer a obra do Senhor. E aqui o sumo sacerdote era o principal representante do culto divino no Antigo Testamento. E por muitas e muitas vezes, nas manifestações de Deus, na vida de Moisés e entre o povo, e também no momento que Deus tirou Israel com mão forte e com muitos milagres e poderes manifestados no Antigo Testamento, Deus deu tanta evidência e homens importantes que foram para esse chamado e para essa libertação foi Moisés e Arão. E Deus deu um chamado específico para Arão. E é importante também que todos da casa de Arão, eles tinham que ter esse chamado. Deus separou Arão para cuidar e oficiar na condição de sumo sacerdote. Ou na verdade, um chefe de sacerdote, um líder dos sacerdotes. E algo também importante, como é dito aqui, assim duplamente separado, tinha condições de apresentar-se como a maior autoridade espiritual da nação. Era o símbolo da plenitude
espiritual requerida pelo Deus de Israel, como diz o Salmo 133, versículo 1 a 3, onde dá uma ênfase da união do povo de Deus. Agora, o que vale ressaltar também é que não era só isso, ele precisava ter algumas características. Ele precisava, para ser sumo sacerdote, não bastava ser somente membro de uma família. Se percebe que hoje muitos pastores, presidentes, eles não querem sair do poder. Sempre eles querem colocar alguém no poder para deixá-los como sucessores da função. Mas, muitas das vezes, o pai se percebe que teve um grande chamado e uma grande influência e um grande histórico. Não quer dizer que o filho, por ser só filho, vai ter também. Isso são casos, são assuntos discutidos na igreja, discutidos em classes de escola dominical, onde se percebe que existe uma influência e uma tendência de um pastor, presidente, deixar sempre um filho como o seu sucessor. Mas se percebe também, né, que a característica para ser um sumo sacerdote, ele tinha que ser ungido para o ofício. Ele tinha que ter o chamado de Deus para exercer tal ofício. Essa questão de o Senhor separar alguém, ungir alguém para exercer o ofício, o trabalho, a obra, uma função, isso precisa ser compreendido porque todos nós também fomos ungidos. Todos os cristãos, eles têm um chamado. Basta esses cristãos, pelo menos, fazerem uma reflexão, uma avaliação, se eles, pelo menos, têm a sede de Deus, o compromisso com Deus, o compromisso com a palavra e com as Escrituras. Porque, diante de Deus, não pode existir ninguém com as mãos vazias. Me lembrei também da letra de um dos hinos da harpa cristã que diz: posso, tendo as mãos vazias, com Jesus me encontrar, quantas almas poderia ao Senhor apresentar. Um outro fator também é que, número 3, ele tinha que ser vitalício no cargo. Vitalício no cargo. A vitaliciedade do sumo sacerdote está patente na história da família de Arão. Antes de este morrer, Moisés o desvestiu das roupas sacerdotais para vesti-las em seu filho Eleazar. E assim sucessivamente os filhos fizeram o mesmo. Mas precisamos fazer uma avaliação que isso aqui era um ofício, mandamento de Deus. Os sucessores é que ocupavam a função. Isso era na antiga aliança, isso era na lei mosaica, isso era nos tempos bíblicos do Antigo Testamento. Nós estamos vivendo a época da graça, estamos vivendo o período da dispensação do Espírito Santo. Nós não podemos confundir as coisas. Existem pessoas que são chamadas e outras, na verdade, é que querem tentar um chamado. Mas os que são chamados são conhecidos. E uma das formas que você conhece uma pessoa chamada por Deus é pelos frutos. Os frutos de um trabalho são resultados de que, e uma comprovação de que realmente o Senhor chamou. Vamos perceber isso e vamos ver isso, porque isso é importantíssimo. Também ele precisava ser servo de Deus. A palavra servo é a pessoa que está sempre disposta a servir. Observe também que
todo líder, como eu falei outrora, ele precisa ter uma característica que tem que estar como emblema na sua vida. Ele precisa ser humilde, ele ter o amor, e além disso, ele precisa ser servo. Agora, para ser servo é ter disposição para servir, e essa disposição, elas têm que estar baseada em dois aspectos: a servir de forma horizontal e servir de forma vertical. É importante para o sumo sacerdote, ou todo aquele que queira ser chamado por Deus, ele precisa estar disposto a servir a Deus, mas também tem que estar disposto a servir aos homens, a servir a igreja, a servir aqueles que foram chamados também por Deus. Lembrando que Jesus Cristo deixou o exemplo, que ele, na condição de Senhor, se tornou servo. Ele, na condição de mestre, se tornou discípulo. E a Bíblia dá uma ênfase que ele, na condição de mestre, ele ensinou como um mestre, mas sempre estava como um discípulo do Pai, na dependência do Pai. É importante analisarmos isso. Vamos para o terceiro tópico. O terceiro tópico fala sobre direitos e deveres dos levitas. E aqui fala, número 1, viver do altar. Número 2, santificar-se ao Senhor. Número 3, tornar-se uma referência espiritual e moral. Aqui, algo importante precisamos falar sobre direitos e deveres dos levitas. Número 1, ele precisava viver do altar. Hoje se vê muitas pessoas falando que tem 3 classes de pessoas na sociedade que estão em tamanho descrédito. Primeiro, está a polícia. Segundo, está os religiosos, né? E terceiro, está a classe de políticos. A classe dos líderes religiosos, esta classe, ela está muito arranhada moralmente por muitas pessoas que têm o título de pastor, ou bispo, ou apóstolo, e elas não têm o nome, o caráter, a conduta de um tal homem de Deus. Então, isso tem sido muito discutido, muito falado, porque a gente percebe que na igreja tem muitos títulos. Existem títulos de pastores, bispos, apóstolos, dirigentes, presbíteros e tantos outros títulos que existem. Mas a gente percebe nas cartas de apresentação de Paulo, ele sempre se apresentava primeiro como o nome e depois o título. Isso quer dizer que o nome é muito mais importante que o título. Por que eu falo isso? Porque eles tinham que viver do altar. Eles não tinham que se enriquecer do altar. Eles não tinham que esnobar do altar. Eles tinham que viver uma vida pacata, sustentável, ao ponto que não levasse escândalo ao povo, mas que eles tinham que ser o exemplo, porque eles eram sustentados pelo o Senhor, né? Mas eles eram mantidos pelo povo e eles tinham que viver do ofício deles. Hoje se percebe muitos escândalos por causa da falta de discernimento desse ministério. Um fator também é que eles tinham que se santificar ao Senhor. Em virtude de seu ofício, os sacerdotes deveriam erguer-se em Israel como referência de santidade e pureza. E outra coisa também, o sumo sacerdote ele tinha que ser o exemplo. E o exemplo do sumo sacerdote era de tamanha responsabilidade que, por exemplo, se eles entrassem para oficiar na presença do Senhor de uma forma completamente impura ou pecadora, eles eram ceifados e mortos ali na presença do Senhor.
Eu saliento também que hoje, na atual conjuntura, nenhuma das nossas obras ficarão escondidas. O Senhor colocará todas as nossas obras às claras. Mas o que vale também ressaltar aqui que a santificação, ela, por exemplo, alguém certa vez escreveu assim: a conversão na vida do cristão, ela é comparada como, ou seja, a conversão estávamos em um mar de lama, esse é o processo. Então, o Senhor nos tirou desse mar de lama. Isso pode ser chamado, num comparativo, de a conversão. Estávamos lá no mundo, lá no pecado, e o Senhor nos tirou desse mar de lama. A santificação é o processo que o Senhor tira a lama de nós. A lama do mundo, do pecado e das coisas ruins de nós. Queridos, outro fator também é tornar-se uma referência espiritual e moral. Para concluir aqui, ser referência não é fácil. Você não consegue ser referência nesta vida, neste mundo, se não tiver a participação da graça de Deus. A graça de Deus, ela muda a nossa história. É ela que nos dá a garantia que, pela misericórdia do Senhor, venhamos alcançar não somente o seu amor, o seu perdão, mas também toda a sua bondade para sobreviver a tamanhas dificuldades que passamos aqui nesta vida e nessa terra. Agora, o que é tornar-se uma referência espiritual e moral? Os sacerdotes, por serem responsáveis pela aplicação da lei de Deus, tinham a obrigação de ser uma referência espiritual, moral e ética para os filhos de Israel. Se percebe também que um dos exemplos de filhos de sacerdotes que não honraram ao Senhor e o Senhor os matou foram os filhos de Eli. Eli era um sacerdote que ele passava vista grossa nos atos dos filhos e de repente ele foi surpreendido com a morte dos tais, mesmo sabendo outrora, bem antes, que os seus filhos não honravam o Senhor e que já havia muitas denúncias de participação de pecados dos filhos ali oficiando as coisas sagradas de Deus impuramente. Sabe, queridos, o que é importante dizer para nós, para todos nós, para você que aqui está participando conosco, é que pela graça de Deus nós estamos vivos e estamos aqui. Pela misericórdia de Deus estamos servindo ao Senhor. Não é bom que venhamos colocar a nossa fé focada nos atos e nas fraquezas dos homens igual a nós. Porque outrora eles podem caírem, outrora eles podem decepcionar algumas pessoas. Mas o que vale ressaltar é que você, por exemplo, precisa focar a sua vida em Jesus. Jesus, ele é o autor e consumador de toda a nossa história, de tudo aquilo que cremos e acreditamos. E você, por exemplo, pode crer juntamente comigo, como diz aqui na conclusão. O sacerdócio levítico era glorioso. Seus membros eram considerados príncipes de Deus. E, todavia, o Senhor Jesus Cristo é superior ao sacerdócio levítico, pois é eterno. E diz mais, quanto a nós, uma nação santa, profética e sacerdotal. Olhando para nós, há um peso de responsabilidade muito grande. Na época, os sacerdotes, eles tinham o templo, eles tinham o povo de Israel, em regra geral, eles tinham o templo, eles tinham os sacerdotes, eles tinham os oficiantes ali, tinham os sacrifícios. Hoje, nós não temos templos, não temos os sacerdotes, não vivemos estamos embaixo da lei ritual que existia, mas
há um peso de responsabilidade maior, porque hoje o sacerdote é nós. O templo está dentro de nós, é a nossa vida. O altar é o nosso coração e os sacrifícios somos nós que fazemos. Então, há uma responsabilidade muito grande, minha e sua, em agradar ao Senhor. Quero te agradecer aqui a participação e quero te convidar, se você ainda não é inscrito no nosso canal, por favor, faça parte. Você é especial. Eu convido você a compartilhar na sua igreja, a fazer parte dessa nossa jornada e, sem dúvida alguma, você vai ser muito abençoado. Um grande abraço e que Deus te abençoe.